tempos. Eu sou substituta. Quando ele não está, eu leio no lugar dele. Quem faz a prece? Lição 180 do livro Vida Feliz. Você faz a prece. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Estende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos, os desanimados, os que caíram e revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo a beleza. Não deixe que te apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos vitórios para os que anelam por uma oportunidade de realização. Joana Diante. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez aqui juntos, reunidos. Mais uma sexta-feira. Agradecemos esta oportunidade. Mais uma vez, aprendendo o seu Evangelho. E o nosso primeiro pedido, Senhor, é que não nos falte sempre esta oportunidade de aprendizado. Que possamos sempre estar aprendendo mais um pouco do seu Evangelho. Pedimos por todos nós do grupo, Senhor, encarnados, desencarnados. Pedimos por aqueles do grupo que aqui estão, os que virão, os que não poderão vir. E todos possam também receber todas essas vibrações de paz, de tranquilidade, que reina aqui entre nós. Como bom expediente, Senhor, queremos pedir também pelos nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Enfim, Senhor, queremos pedir por todos aqueles que de alguma forma estão conosco no nosso dia a dia. Pedimos também, Senhor, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que se encontram nas ruas, por aqueles que se encontram nos manicômios. Enfim, Senhor, aqueles que mais precisam de Ti, que neste momento têm necessidades maiores do que as nossas. Que possa, Senhor, os bons espíritos chegar até eles e aliviá-los um pouco dessas dores, desses problemas, deste momento. E pedimos também, Senhor, por todos nós, toda a humanidade, todos nós carregando seu fardo, criado por nós mesmos, que possamos também, na vivência, no exemplo, usar o seu Evangelho para nos livrar de tudo isso. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz a todos. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto, Elisa, Boa noite, Frânio, Consuelo. Dona Lourdes. Não, É a Dona Jorge. Lourdes? Jorge. É Jorge? Não, boa noite, Jorge. Jorge. Dona Lourdes não entrou, agora entrou o Zezinho. Boa Ah, noite, Zé, Zezinho. boa noite. Boa noite a todos. Tudo de Reza bom. forte. Reza forte, Bafrano. JP Zé Roberto. Materializou, viu? Depois ele diz que não é médio, quero- tá vendo? Eu quero ver quando desencarnar, se tu fizer isso, eu aparecer. E aí deu ruim. Aí que eu quero ver. Eu vou correr. Nossa Senhora. Ah, Zé, aparece. Aí tá ruim para os dois, né? Para você, né, Zé? E para ele. Seu perispírito. Não, pra mim vai estar bem. O problema é pra ele. Ô Zé, se lembra lá do Oi. Emmanuel, da menina que espírita, que tinha medo de espírito? Lembro. Ai. Mas são fases, são acontecimentos. De repente, hoje ela não tem mais medo, né?
A Fran era gente boa, chegava, tem um cara aí do teu lado. A sala tá cheia. A Você sala não tá está vendo cheia. nada. Meu Deus do céu. Caramba, vamos lá. Paulo e Estevão hoje, tá? No livro velho, nós estamos na página 329, o capítulo 5 ainda, né? E no livro novo, Elisa, qual é? Não, capítulo 4, desculpe. Primeiros Labores Apostólicos, capítulo 4. No livro novo, qual é a página, Elisa? Está sem som. Não pode encostar aqui que fecha. No livro novo é página 291, no último parágrafo. Bom, só deixa eu dar uma lembrancinha. Semana passada o Saulo teve uma ideia brilhante, né? Foi inspirado. Que devia estar em Jerusalém, se ficasse em Jerusalém, o cristianismo ia acabar, né? Realmente ia ser engolido pelo judaísmo, assim como outras grandes. Se a gente olhar a própria história, né, nós vamos ver falar de Zelotes, não sei de, né, várias outras essênios, né? Cadê eles? Né? Foi tudo engolido pelos judeus, né? Pelos fariseus, no caso, e doutores da lei de fé. Então, Saulo fala, se ficar aqui vai acabar. Vamos... E começa a ter né, conversar com o Barnabé, e chegam, né, estudam o negócio, chegam a conclusões, e vão expor agora lá na igreja de Antioquia, né, o que eles estão pensando, que estão, né, querendo fazer. Tá? É isso que nós vamos começar hoje. Eu não vou falar mais, que daqui a pouco a gente vai, né, entender. Tá? Então, assim, a última palavra aqui, o Barnabé fala, vai haver o problema financeiro. Eu não tenho recurso, Saulo também não tinha, mas Saulo falou, não, vamos pregar. Onde a gente parar, eu monto minha tenda e a gente trabalha, né? Vamos trabalhar, vamos nos manter, né? Por isso que uma das cartas dele, ele é bem claro em falar, quem quiser viver do altar, que viva, mas eu trabalho. Aí ele era tecelão, ele preferia bancar a despesa dele, né? Mas quem quiser viver do altar, que realmente tem pessoas que vão viver do altar, né? Não fazem outra coisa, né? Mas não seria o ideal, né? Ver o espiritismo mesmo, nós não temos isso. Fran, desculpa aí, essa questão do altar, isso está em Coríntios, é isso que eu entendi? Ou está não, onde? não falei, eu não sei qual é a carta, não sei. Eu posso até olhar depois. Ele fala o seguinte, quem quiser viver do altar, que viva. Eu, porém, trabalho. Porque não é lícito, isso dá de graça, que de graça a receber, isso é isso que eu entendo. Não, ele está dando até... fala, pastor. Não, ele está seguindo Jesus. Jesus falava, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ele está seguindo Jesus. Mas ele não viveu do altar, né? Mas vamos ver nós. A doutrina espírita. Quem vive da doutrina espírita? Eu não conheço. Não saiba nenhum de nós. Se tiver alguém, não conheço. Fala que eu quero conhecer. Não, desconheço. Não tem. Todos nós trabalhamos. Deve existir, mas a gente não sabe quem é. Todos pode até ser, mas eu desconheço. Considerando o jeito do ser humano, a gente para pensar, pode ser que exista, né? Hoje, vamos modernizar o assunto. Eu vejo no YouTube as pessoas, né? O que é espírita? 170 mil visualizações. Minha língua enrolou. Fulano, 70 mil. Eu ouvi falar que o YouTube, né? Eu ouvi falar, mas não estou acusando ninguém, né? Isso eu falo pessoas totalmente desconhecidas que eu também não tenho nem coragem de ouvir o que eles estão expondo lá. Que eles fazem, às vezes, alguns fazem sensacionalismo com coisas espíritas, com o Divaldo, com o Chico Xavier, uma coisa... Olha o que o Divaldo falou. O Divaldo está lá. Olha, meu tempo. Pois é, eu também pulo, mas você vai lá ver a quantidade de visualizações desses indivíduos. É espantoso. É espantoso mesmo, mas tudo bem. De repente,
por aí também é um caminho desse aí do viver do altar, né? Mas não, eu não posso afirmar. Não posso afirmar. É isso? Então, essa questão é muito séria mesmo, muito séria, porque... Fala, cara. Não, nem devemos. Só isso. Não, o que eu fiz assim, depois eu perguntaria para não atrelar, não atrapalhar. Não, é pelo seguinte, porque a gente vê, eu lembro, já te falou do espírita, um menino que frequentou o NEPA, no centro que a Zini tinha dirigido, ele tinha sido convidado por alguns evangélicos para fazer um estudo no centro. E lá eles queriam bancar ele, pagar. Ah, mas aqui a gente, todo pastor que vem aqui, ou todo quem vem para cá, a gente tem que pagar. É de praxe. É por isso a origem da minha pergunta, eu acredito que não seria o dízimo, seria então essa prática que se tornou um hábito. Nos Estados Unidos é um hábito. Então, sim. É isso, desculpa. Não, você falou uma coisa aí que é mais ou menos, mas veja bem, o CEOI, que é um centro espírita lá na Taquara, o Amapendi, tá? O Bira Frontin era o dirigente, não sei se ainda é. Ele foi dirigente muitos anos, acho que ainda é. E ele foi para os Estados Unidos abrir 3 centros espíritas. E um dos centros espíritas, ele contou uma história, né? E ao lado do centro... O centro espírita aqui na Roma Pedi foi a avó dele que desencarnou e deixou para ele. Como ele era um cara de posses e tal, o que fez? Ele é espírita, ele era lá do Maria Angélica, lá no Recreio. Resolveu, o Jesus Gonçalves era o mentor dele já, resolveu abrir o centro espírita do CEOI, tanto que é Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E abriu no terreno da avó dele, uma casinha simples e tal. E o negócio cresceu demais. Mas cresceu muito. A Elisa chegou aí lá comigo, acho que o Roberto também. Né? Também fui. Eu também fui lá também. Foi lá. Eu sei que a evangelização lá no sábado chegava a ter 200 e poucas crianças. Um negócio assim. Mas tem uma explicação isso. Tem muito bárbaro, isso o Givaldo já falou em palestras dele, morando aqui no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. Cuidado, hein, consultor. Lá em Jacarepaguá está cheio de bárbaro. E o que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele contou a história, que eles tinham uma casa ao lado, não casa não, eles compraram. O Bira falou, vamos comprar e vamos ver o que a gente vai dar. Aí combinaram, deu um sinal para o cara, foi bacana, o dono da casa, combinou uma mensalidade. Ele contou essa história lá nos Estados Unidos. Aí vem a ver com o que você vai falar. Eles lá nos Estados Unidos, quando souberam, ligaram uns para os outros lá, fizeram uma vaquinha com valor para liquidar a dívida da casa. Vamos supor, $30 mil, eu não sei. Supondo. Juntaram, fizeram a vaquinha, e na sexta-feira, quando ele foi da última palestra dele, vieram com o dinheiro, tá aqui com o dinheiro para você quitar a casa. Ele quer isso, não posso aceitar, né? Conta, PPP. Pessoal, não. Aqui nos Estados Unidos, nós temos esse costume, tá? É normal. Esse é um país muito materialista. Então, dar o dinheiro lá para eles é uma coisa normalíssima mesmo, como se pagasse um dentista, um médico, né? E ele aceitou. Né? Não teve como não aceitar e a casa está lá até hoje. Quer dizer, esses detalhes aí. Outro detalhe, há poucos dias atrás, alguém, que eu não vou falar nome, só vou falar o nome de quem foi a vítima. Alguém bem conhecido no movimento espírita, falou numa palestra, insinuou que o Rossandro, como é? Klingen, tá? Estava cobrando R$30 mil para dar palestra. Não acredito nisso, não. Ele falou, não. Gente, é o fim do mundo. Fim das ele é um eras. psicólogo, ele não precisa fazer isso. Entendeu? Então, há algumas histórias aí também que a gente fica escutando. Né? Não sei por que aparecem essas coisas na minha frente. Eu não devia aparecer. Porque eu não aguento, não aguento ter o que falar, né? Entendeu? Então, há umas histórias assim, mas eu acho que, assim, por exemplo, o Haroldo Dutra, se ele for bancar as passagens do bolso dele para ir lá para a Inglaterra, para a França, o Divaldo, não dá, né, gente? Não dá. Eles não são milionários. Então, o centro espírita lá bancar a despesa é uma coisa. Não é que ele está vivendo da doutrina espírita. Eles estão
indo divulgar a doutrina espírita. Não, viver da doutrina espírita é se sustentar com o dinheiro da doutrina espírita, que é exatamente isso que Paulo queria dizer. A pessoa deixa de trabalhar para viver daquele dinheiro. Então, são coisas que realmente, né? Nós viemos, o padre, eu não estou acusando ninguém, não. O padre vive do lado dele, um pouquinho que a igreja, né? Tudo bem, ninguém é contra isso, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Bom, ainda teve época que foi pior, que ainda tinha posses que ele pegava. Ele tomava. Isso aí. Deixa isso para lá, vamos continuar. Se alguém mais quer falar, então vamos embora. Vamos começar a aula. Um simples palavrinha. Vai longe. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Fatura, hein? Futura, corrigi. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos, Barnabé. João Marcos. Só uma coisa. Sobrinho de Barnabé é o evangelista Marcos, tá? E Barnabé, a mãe, ofereceu ele para o serviço do Cristo. Então, será que ele vai? Será que ele não vai? Essa é a pergunta. Vamos lá. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Saberei vencê-los, respondeu João convicto. É possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes. Hei de encontrar as forças necessárias. Saulo contemplou-o admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer e observou. Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Coisa importante isso aí. Muito importante. Porque, às vezes, não é a nossa missão aquilo ali. Tá? Vamos ver a grandeza da missão do João Marcos. Vamos por aí. Mas tem horas que a gente pensa que pode e não pode. Deixa isso acontecer lá na frente, né? Mas a missão é outra. Né? Ele depois vai encontrar a missão dele. É muito interessante isso também. Às vezes a gente pensa que nós viemos para um... Né? É outra coisa. Não tem nada a ver com o que a gente estava pensando. Né? Na empolgação, a gente fala muita coisa, faz muita coisa, e depois não faz. Né? Mas isso não significa que fracassou. Significa que não era aquele... entre aspas, é a missão, né? O objetivo, o objeto, aliás. O objeto do que nós temos que fazer. Eu e o Zé Roberto, vou te cortar, Zé. Sentamos na mesa achando que iam ser o quê? Grandes médios. Um ia ser o Chico e o outro o Divaldo. É isso, Zé? Concorda? Mais ou menos, né? A gente planejava, né? Mas... tem plano que não dá certo. Tá certo, não. É isso aí, não era a nossa praia. A gente se engana. Né? Mas isso não deixa de ser que, né? Uma tentativa, vamos partir para outro lado, já que não deu certo aqui. Mas nunca deram um lápis apontado para a gente. Esse também é o fato. E daí, nessa de que não é missão,
camarada se propõe a montar um centro espírita, começam a aparecer as dificuldades financeiras, começa a pedir dinheiro, todo mundo começa a dar, e aí ele se entusiasma porque a caixinha vai crescendo com facilidade, e daí passa a ser. Aí ferrou. É problema. É o desastre de Monteiro, né? É Monteiro lá nos Mensageiros ou é de outro? Teve um problema em questão financeira. Eu acho que é Monteiro. Tem um deles lá, os Mensageiros. Acho que é Monteiro. Todo dinheiro é fogo, né? Muda o rumo de tudo. Bom, vamos lá. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os 3. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouvia atentamente. Alguns anciãos falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. Outra coisa aí, tá? As coisas, não são como nós queremos, não são como, né? As coisas vão acontecendo. Por isso que eu vejo no nosso zap, ai, que saudade, ai, que saudade. Todos nós mudamos. Né? Não significa que a nossa caminhada parou. Concorda? Não, a gente também tem que seguir em frente. As coisas vão ficando para trás. Tudo muda. Exatamente. Cada dia é um dia diferente, uma atividade diferente, tudo é diferente. Pois é, o pessoal estava com medo de quebrar aquele conjunto harmonioso, que tinha voz direta, etc, etc. Mas o conjunto harmonioso podia se quebrar sem mudança nenhuma também. Só de cabeça mudando já... Isso aí. É uma coisa que nós não devemos temer, né? Vamos caminhar para frente. Eu acho que a saudade é muito boa, muito, muito positiva, né? Mas você nunca vai fazer a mesma coisa, nunca vai fazer igual. Então é seguir para frente, tentar fazer o melhor. Um ponto final. É isso que Paulo fez. O que Paulo fez? Tchau, benção, não quero mais judaísmo. Vou em frente, vou seguir Jesus. Aí depois fica aquele bafafá lá com o Tiago Menor, né? Então, é complicado. Ele dá a palavra para os gentios. Tiago, voltar para trás, foi o que Tiago fez. Tiago voltou para trás. E o Paulo continuou. Então, esse saudosismo é um negócio interessante, é legal, tudo bem, pô, que legal, tô em saudade e tal. Agora, vou querer fazer de novo a mesma. Não vai fazer, não adianta. E não vai ficar igual. Você não vai conseguir, não vai ficar igual e você vai se frustrar. Continua a sua jornada. Se a expectativa é manter tudo como era antes, não vai acontecer. Não adianta. Esquece. Eu queria tanto correr na praça lá em Serra das Moreiras quando eu tinha 10 anos de idade, junto com mais de 50 crianças. Você imaginou eu lá correndo agora? Não dá certo. Só para você renascer. Só se tiver um cachorrão com a boca aberta correndo atrás de você. Bota assim para a próxima encarnação. Pois é, entendeu? Saudades eu tenho, mas sim, que não tem mais condições. É por aí mesmo. O Paulo também falei nas suas casas, né? Quando eu era criança, me alimentava, né? Fazer coisa de criança, me alimentava com coisa, mas agora não. Agora sou grande, tem que fazer coisa de criança. Agora sou homem, faz coisa de homem. Vamos lá. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre.
Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Isso. Nós vamos ver várias seitas durante, né, que poderiam se tornar religiões ou doutrinas durante a história da humanidade que tinham fundamentos. E pereceram. Né? Pereceram. Lógico, se pereceram é que o alto está vendo tudo. Vamos falar mesmo lá do nosso querido Allan Kardec, na época lá dos druidas, os cátaros. Algumas que a gente, olha, nós conhecemos muito pouco lá do pessoal lá do norte da Europa, né? Eu mesmo, pelo menos eu, tá? Estou falando por mim. Tá? A mitologia nórdica que eles falam, né? É muito rica, é muito rica. Um pouco que eu conheci foi num filme que eu vi, As Brumas de Avalon, filme maravilhoso. Mostra que eles eram altamente espiritualizados e mostra a Igreja Católica chegando lá e acabando com aquilo, né? É um filme que realmente... E tem vários filmes assim, desse estilo, né? Quer dizer, quantos desses grupos não pereceram? É. É um filminho bom para quem quiser ver. É um pouco longo, mas é muito bom. As Brumas de Avalon. Tá? Muito bom mesmo. Vamos lá. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito Não, ali. Não, peraí. Ali mesmo. Ali mesmo, tá. Eu botei uma setinha aqui, hein? Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a quiescência irrestrita. E no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. A aprovação do mais alto, né? Legal, né? Nada Viva por a acaso. Voz direta. Voz direta. Eu só conhecia a voz direta no livro dos médios. Agora depois que eu li esse livro, né? Que eu vim saber que fenômeno é esse, né? A recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanjos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus, tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos. Debalde buscara o terno aconchego da família. Agora, porém, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo com as dores passadas, lhe pareciam pequeninas e infantis. Comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente. Ué, não, vamos ver uma coisa aqui. As dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma. Isso aqui o Emmanuel está colocando uma coisa bem para nós. Nós temos nossas dores também, né? Nossos sofrimentos. Mas um dia, lá na frente, com certeza nós vamos olhar para isso, ué. Meu Deus do céu, né? Como isso me fez bem. Como eu aprendi. Não é isso? Como hoje eu estou feliz, a alma realizado mesmo, né?
Ele é uma liçãozinha que o Emmanuel bota aqui para a gente aqui bem clara, bem sutil. Que o Saulo sentiu é o que nós queremos sentir. É o nosso, deve ser o nosso objetivo. Ok? Beleza? Tá sem som. A minha de novo. Não pode encostar aqui no lugar aqui que fecha. É porque ele é touch também, esse computador, entendeu? Então, se tu encostar, ele fecha. Já até tirei a setinha dali, mas ele fecha assim mesmo. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas óbitas de boa vontade, suas lutas e sacrifício. Oblatas, né, de boa vontade. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. A gente vê que todo cristão é apelão. Assistir assim, é isso. A gente vai ver o próprio Pedro, a turma todinha aí, né, os apóstolos. Todo mundo não teve medo do chamado. Todo mundo encarou e foi embora. Um dia também chegará a nossa hora. Ninguém fala nada. Ninguém está esperando esse dia, não. Tô pensando na minha hora. Tô meditando. Mas não fique cheio de expectativas, por favor. Não, sem expectativa nenhuma. Ainda bem que você está pensando na tua hora, não pensa na hora dos outros, porque... É. Também tem isso. Isso aí é que é o pior. Tá bem, né, seu Roberto? Isso. Ainda, às vezes, ainda bem. Fala, já. Muitos chamados, poucos escolhidos, né? Oi? Você falou que ninguém fala, eu estou falando, muitos chamados, poucos escolhidos. Sim. Então, Isso. a gente vai para a luta, mas quem vai fazer a diferença somos nós somos chamados. Aí nós vamos colocar na pauta. Foi citado aí há poucos momentos aí as questões, né, de alguns, sei lá, de diário do roteiro, e etc. e tal. Mas a alma conscienciosa, ela precisa, assim, avaliar o trabalho que ela ocupa e serrar primeiras naquele trabalho. Não é ficar pulando de galho em galho. E isso isso vai lhe comprometer. Eu vou citar aqui só um detalhe, pode ser controverso ou não. Eu entendo assim, a gente tem, eu vou falar por mim, né? Eu tenho a tarefa mediúnica, essa relativa à área de obsessão. A minha tarefa é essa. Então eu procuro carregar essa ferramenta aí com todos os percalços da vida, com todos os obstáculos que surgem, eu não abro mão, pessoalmente falando. Então, volta e meia você é convidado para fazer um trabalho e vem o Canto da Sereia, em alguns lugares. Vem mesmo o Canto da Sereia. Tá? Convidando você a participar do próprio grupo, etc. e tal, mas as pessoas não refletem quanto. É isso que estamos aqui colocando, porque o Paulo provavelmente deve ter sido tentado várias vezes para ele retornar a ser o ex-rabino. Né? E quantos de nós, eu conheço pessoas, cabeças mesmo, muito cabeça, tem um trabalho específico esse que eu acabei de citar. E, no meu entender, só comparece uma vez por mês, na reunião específica, né, da desobsessão. E é a gente cabeça. Dá mais valor. Então,
seria muito melhor valorizar o trabalho da apresentação, da exposição, ou seja, as palestras nas casas espíritas. Seria melhor, vamos dizer assim, desempenho e tempo específico para tal. Eu não estou criticando, não, porque cada um sabe de si, né? Dos seus problemas, do seu passado, das suas dificuldades, etc. e tal. Mas eu acho que a gente precisa ser meio, quando eu digo isso aqui, equilibrado, né? Porque isso vai, pelo pouco que eu conheço da doutrina espírita, isso vai ser, né, pedido contas a nós, né? Poxa, foi dada a você uma tarefa específica, você atrelou tudo, compreendemos, mas houve um atropelamento em si, então você não realizou. É o tal famoso que o Marco Aurélio lá usa, a linha do 10, né? Que a pessoa era aqui, para caminhar aqui, aí extrapola. Mas sem jogar terra, eu estou comentando nesse sentido. Ponto. É isso aí. Agora, esse negócio que iria aos confins do mundo também, você falou aí né, de Jesus, eu me lembrei de outra palavra de Jesus. Né, a seara é grande. Né? A seara é grande. Os ceareiros são poucos. Por quê? O ceareiro, a seara é grande. Né? Os ceareiros são poucos. O ceareiro tem que agir, tem que se mover. Né? Ele atua, ele trabalha. E tá, lembrou isso aqui agora aqui. Né? Ninguém é ceareiro sentado. Coisas que a gente tem que, né, palavras de Jesus, a gente tem que pensar. Em cima do que o Jorge falou, vem isso aqui na minha cabeça. A gente tem que agir. Não podemos parar. Ceareiro tá duro, de sol a sol. Né? Senão não tem, né, a colheita. Tem que plantar, tem que cuidar para colher. Né? Então, Saulo já entendeu. Bora? Vamos. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. Seleucia foi uma importante cidade portuária do mar Mediterrâneo. Localizava-se perto da foz do Orontes. Saulo e Barnabé iniciaram sua jornada por este porto quando efetuavam a primeira viagem missionária. Então, lá no Evangelho, na Bíblia, lá nas últimas folhas, tá? Que vem negócio de peso, assim, fazendo tipo algumas comparações antigamente com hoje, na época de Jesus, né? O dinheiro, o peso, a medida. Tem lá as 3 viagens de Paulo, tá? Então, essa é a primeira. Lá tem um mapa certinho, por onde ele começa, onde ele vai e ele volta. Tudo bonitinho. Para quem quiser ver, começamos a primeira viagem aqui. Ele ainda não é Paulo, esse é o detalhe. Vamos lá. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando em quando repousavam à margem do Orontes para merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera da embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em Citium por muitos dias, aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar.
Antes de se... Então, um detalhe. Barnabé, quando Saulo expôs a ideia, falou: estou com um monte de problema para resolver lá na minha terra. Vamos lá, a gente já começa por lá, que lá o povo... Olha só o que Barnabé fala. O povo lá é bem simples, bem tranquilo, afetuoso. Vai ser fácil a gente, né? Porque diferente de Atenas foi um dos lugares que realmente Paulo não conseguiu nada. Aí, sei lá, na frente a gente vai entender isso tudo lá na frente, né? Então vamos lá. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga, num sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra. Procurou conjugar o texto da lei, examinando naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito, algo excessivo às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encerrar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com o seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortável. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios, perseverante nos erros de fingimento farisaico, seria negar fidelidade ao Evangelho. Olha que dualidade. Difícil, né? Ele não podia nem de um lado nem de outro. Não podia fazer nada por enquanto. Porque quando ele começa a falar, que é em breve, a gente vai ver tomando surra, sendo apedrejado, aí, muita coisa. Porque ele não mediu palavras, ele não teve esse cuidado que o Barnabé está tendo, que o Tiago estava tendo lá em Jerusalém. Ele realmente foi para a expansão da doutrina cristã. Tá? Mas ele tinha muito argumento. Barnabé talvez não tivesse, né? Tanto que ele era o vaso escolhido. Mais afoito. O Barnabé está falando aqui, então, desacordo com o seu temperamento. Barnabé era de paz, não era de... Tanto que no final, não vou falar não, vamos embora. Daqui a pouco... Paulo não era morno, né? Ou era frio ou era quente. Paulo era... mais quente do que frio. Isso que eu ia falar. O problema é que ele era quente demais. Ele era fervente. Não tinha meia palavra. É assim e vambora. Ficava meio difícil. Às vezes tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Procurou resignar-se e esperou. A missão percorreu numerosas localidades entre vibrações de largas simpatias. E Amantonte, cidade da ilha de Chipre, consagrada a Vênus, que aí tem um templo. Os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Ele estava errado? De certa forma, não. Não, porque ele sair para a briga não seria a melhor coisa a fazer, né? Partir para agressão verbal e etc e tal não era a melhor coisa a fazer, né? Só que Paulo não pensava assim. Ele não saía para briga, ele saía para falar o que tinha que rasgar o verbo e vamos ver que bicho vai dar, né? Estou falando a verdade. Tem várias maneiras de falar a verdade, né? A dele era aquela bem... Jesus tem uma maneira boa de falar a verdade. Paulo já é mais agressivo. Mas será que naqueles momentos não seria tão importante a agressividade? Com toda certeza. Veja bem, a gente sempre brinca aqui. Se botasse Chico Xavier como
lá no Pará, lá no Mato Grosso, lá como capataz de uma fazenda. Não ia dar certo. Para ser capataz de uma fazenda lá, tem que ser duro. Ah, sim, Infelizmente, tem que claro. ser ruim, brabo. Né? Antes que o cara fale alguma coisa, tem que estar agredindo. O negócio é feio. É um mundo que a gente desconhece. Pô, já 2000 anos atrás, o cara era politeísta, adorava sair a deusa Vênus, né? Tem a outra deusa que depois lá na frente vai ter a Diana, etc, etc, etc. Se não fosse encarar a si mesmo, é que alguns simpatizaram com ele. Já tinha um grupo também esperando ele, né? Tudo foi programado na espiritualidade. Nós vamos ver surgir, né, de vários lugares, pessoas que vão acompanhar, que vão fundar, né, desculpa, as igrejas, etc. Eram espíritos já sabiam que ele viria, né? E estava ali aguardando, né? Desculpa. Então, se ele não fosse duro, o Estevão serviria para essa missão, não serviria? Caramba, o Estevão era que nem Chico Xavier, muito fácil. Saulo está tendo a missão de conquistar o mundo, gente. Naquele momento não seria com poucas palavras que ele iria conseguir isso, né? Teria que ser bem objetivo para poder conseguir isso. Lembrando que Pedro também era durão, né? E depois começou a ficar mais tranquilo. Ele também era. Deu isso aí. Ele não. Ele foi a vida inteira o mesmo, né? Mas Pedro teve que agir de certas formas ali entre ele e Tiago, porque senão podia até Tinha, perder a igreja. tinha acabado. Tinha acabado. Tinha acabado. Se, se ele não fala do jeito que ele falou entre os dois, tinha acabado a igreja ali. Então, Não. Vamos lá. Depois de grandes esforços, chegaram a Nea Pafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade, cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecia da deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia. Temia confiar ao ex-rabino a responsabilidade direta do ensinamento. Acho que ele até gaguejava no dia que mandava. Faz aí, ó, oratório aí. Vamos lá. Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga, no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do Evangelho foi feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeraram-se ansiosos. O ex-levita fez uma nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquele. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilo de esperança. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade.
Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente... Nossa, começou a organizar reuniões em casas particulares. Como começou o Espiritismo? Em casas particulares. As primeiras igrejas, né? Interessante. Bom, sim. O mesmo método que foi usado naquela época é agora com o Consolador. Uhum. A gente pode reparar que isso também faz parte do projeto, né? Então, aqueles espíritos que ofereceram as suas casas e depois se tornaram pontos de reuniões e futuramente, né? E essa palavra igreja, ela é uma palavra do grego eclesia, tá? A eclesia não significa uma igreja como a gente entende hoje. E hoje a igreja é a cópia daqueles templos, né? Daquela época dos politeístas, que inclusive as igrejas, não as evangélicas, né? As protestantes, mas a católica tem os nichos. Os nichos eram justamente, né? Os deuses. E a católica, no início, né, se utilizou muito até hoje, né? Então a gente vai ver que a palavra eclésia, eclesia, como se a pronúncia certa, tá? Eram reuniões. Tá? Depois se tornaram palavra igreja devido aos tempos, né? Deu essa ideia que nós temos hoje. Na sua raiz é uma coisa, hoje é outra, totalmente diferente. E começou com uma casa espírita, né? A casa espírita começa como os primeiros, logo, o cristianismo raiz, digamos assim, lá no início. Primitivo, né? Primitivo, isso aí. Você vê daquele livro da Esquina de Pedra? Ele mesmo, eu tô me lembrando. Você vai ver lá acho que era Prisca, não era o nome dela? Não me lembro o nome da menina. Não, a Prisca é daqui, Prisca e Átila, mas é daqui. Não, como é que era o nome dela? Tinha um Prisco nessa história também, vai ver que era Prisca. Tem, mas o nome dela era outro. Era outro. Vamos aí, lá. na casa dela, tinha ela, o irmão dela, né, a família dela, e se reuniam várias pessoas para falar sobre o Evangelho. Entendeu? Eles tinham lá na cidade o lugar onde eles se reuniam, que tinha lá os nichos dos deuses, né? Que depois colocaram as imagens. Não vou contar a história toda. Bom, outra dica de leitura aí. Muito A bom. Esquina de Pedra. Excelente. O Wallace Rodrigues, né? Lá de São Paulo, pensei. Tá, ele era Wallace Leal. Wallace Leal Rodrigues. Ele era da equipe do Chico, tá? Desde lá, talvez até Capela, eles vieram juntos, tá? E outro detalhe, ele era menina, tá? A menina, ele era menino. É isso aí, tá? Interessantíssimo esse livro. Mas tinha um prisco na história também. E, né? Não me lembro. Vê que tinha a questão do elo, né? Da corrente do elo que ia partir, né? Onde eles se deram mal, né? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui onde é. Casas particulares. Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia de curas, julgadas impossíveis, encheu Neapáfas de grande assombro. Os missionários empunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome, extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova, mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto.
Não Gente, estava olha só. Mais ou menos 8 anos isso. A primeira oratória de Sal. Aquela que deu Bom, oratória. A criança ele tentou, não deu certo. Né? Mais ou menos 8 anos. Né? Desde a visão, né, na entrada de Damasco. Desde que ele viu o Cristo. Agora, outra coisa interessante aqui, que a gente tem que ver é o seguinte: essa cidade aqui acolheu muito bem, né, a doutrina cristã. E a gente vê que as portas se abriram para eles também. Né? Muitas curas, né? Muito conhecimento, o Saulo explicando, o Barnabé, né? A gente vai ver que realmente aquele que busca, né? Quem, né? Aquela questão que Jesus fala, né? Bateis, abrirá, né? Buscai, achareis, não é isso que Jesus fala no Evangelho? Então, aquele que está disposto, recebe. O alto não deixa na mão. Ajuda-te que os céus te ajudará. Vem a resposta. E essa cidade, Neopafos, né? Está mostrando isso. E nós vamos ver mais coisas aqui, que hoje não vai dar mais tempo. Vamos só acabar esse parágrafo. Aí a gente vê que é o pasto e a água fluidificada que está curando. Né? Podia ser alguma mandinga, né, Elita? Não, tal. Já imaginou? Tem seu Roberto, né? Ó. Hein? Não é nada disso, né? Não é nada disso. Talvez não desse tão certo conforme está dando aqui. Né? Exatamente. Simples imposição da mão e água fluidificada. Exatamente. Tinha mais pureza, né? Mais sinceridade, mais fé, mais afeto. Exatamente. A pessoa que está precisando, está pedindo, está aberta para receber, né? Isso Jesus fala, né? E várias vezes ele fala, tua fé curou. Então vamos ver, vamos acabar esse parágrafo. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Legal, né? Está disseminando o cristianismo, né? As anotações de Levi. Então, Emmanuel o tempo todo nos fala aqui que o primeiro evangelho, Mateus, né? Aí fora, nós falamos sobre isso na aula passada, né? Não é Mateus. Os estudiosos, de novo, Marcos. Tá bom, deixa isso para lá. Isso não é problema nosso, é dele. Um dia eles vão descobrir, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quem estava lá anotando as anotações de Levi, hein, naquela época aí? Eu só dava inspiração. Pô, semana que vem... Não era muito certa não, entendeu? Mas... É isso que eu estou falando. Esse problema que foi criado lá, viu, Zé? Esse problema foi criado lá. Está aqui até hoje, né, Zé? Ai, ai. Semana que vem é dia 6/12, é isso, gente? 6/12. Então tá. 6/12. Já está acabando o ano, hein, gente? Para aqui, onde está escrito, os acontecimentos abalaram a opinião